alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, eu, professora Renata, com a língua portuguesa. A aula de hoje ela vai falar sobre a relação entre partes e elementos do texto, e nesse caso, parte 1. Então, vamos comigo? Nessa imagem, a gente pode já entender que o processo de argumentação, seja oral ou escrito, parte de algumas atitudes nossas, né? Então, as reflexões, a comunicação, a fala, a ideia, a opinião, né? A linguagem, o discurso, todas essas ações que partem, né, do processo de comunicação, elas são muito relevantes para que um texto possa ser bem construído, seja oral ou escrito, ok? Então vamos aqui. Quando se estabelece relação entre as partes de um texto, elas podem acontecer, como a gente costuma ver os críticos falarem, os especialistas, por repetições de palavras, por substituições ou por associações. E essas ações dentro de um texto, repetindo, substituindo ou associando palavras ou ideias, elas contemplam o que nós chamamos de duas características extremamente importantes na construção de um texto. É quando eles vão, a partir daí, ter coesão e coerência. Certamente você já ouviu falar dessa duplinha aí, né? Essas duas ações que são extremamente importantes para o bom entendimento de um texto, tá? Então, a partir desse pensamento inicial, vamos dar seguimento à nossa aula. Então, acompanhe comigo. As repetições, as substituições e as associações, como eu disse, são recursos de coesão. E lembrando, coesão é aquela ação que nós utilizamos ao escrever ou ao falar o nosso texto, que escolhemos as palavras, a pontuação, a expressão correta para transmitir a nossa ideia. Então, a coesão, ela é a estrutura, ok? A estrutura física de um texto. E quando se fala de oral, as palavras que eu utilizo, as pontuações, as entonações, no caso, né? E na escrita, todo o código que eu uso e os artifícios que eu preciso ter para que eu possa construir um texto com sentido, ok? Então, visando sempre com isso a coerência. Então, a coerência já vai para o lado do sentido, certo? Então, lembrando aí das aulas que vocês tiveram com o vosso professor ou professora, certamente tocaram nesse assunto em algum momento. Então, para relembrar de forma teórica, acompanhe comigo aqui nesse slide. Quando escrevemos um texto, uma das maiores preocupações é como amarrar a frase seguinte à anterior, né? Isso só é possível se dominarmos os princípios básicos da coesão. A cada frase enunciada, devemos ver se ela mantém um vínculo com a anterior ou as anteriores, para não perdermos o fio do pensamento, o fio condutor do pensamento do texto. De outra forma, teremos uma sequência de frases sem sentido. Se isso não acontecer, vamos ter apenas frases sem sentido, sucedendo-se umas às outras sem nenhuma lógica, sem nenhuma, nesse caso, coerência. Então, é importante você entender para fazer valer as repetições, as associações, a substituição dentro de um texto, o que é coesão e coerência, senão nada disso faz sentido. Não basta costurar, como a gente costuma dizer, uma frase a outra para dizer que estamos escrevendo bem, tá? Esse é um grande erro de quem acha que escolher palavras bonitas vai conferir ao texto, vai dar ao texto um bom entendimento para ele, vai dar a ele uma coerência. Isso é uma mentira, tá? Isso não é correto.
Porque, além da coesão, é preciso pensar no sentido do texto. E eu vou sempre usar sentido para que vocês possam deixar bem internalizado na mente de vocês que sentido é sinônimo de coerência, tá? Você pode escrever um texto bem coeso, mas totalmente incoerente, ou seja, sem nenhuma coerência. Exemplo, veja aqui comigo. Os problemas de um povo têm de ser resolvidos pelo presidente. Ele deve ter ideias muito elevadas. Este deve ter ideais muito elevados. Esses ideais se concretizarão durante a vigência do seu mandato. O seu mandato deve ser respeitado por todos. Olha aqui. Ninguém pode dizer que falta coesão a esse parágrafo, não é mesmo? Ele está bem ligado uma frase à outra. Mas do que ele trata mesmo? Você conseguiu identificar? Dos problemas do povo, do presidente, do seu mandato? Fica difícil dizer, né? Embora ele tenha coesão, não tem coerência, ou seja, sentido. Retomar a cada frase uma palavra da anterior não significa escrever bem. Não se esqueça dessa dica. A coesão não funciona sozinha, ok, pessoal? No exemplo que nós vimos, teríamos que, de imediato, decidir qual a sua palavra-chave. Presidente ou problemas do povo, tá? A palavra escolhida daria estabilidade ao parágrafo, ou seja, colocaríamos assim dentro de um entendimento muito concreto do texto. E não foi o que aconteceu. Sem essa base estável, não há coerência. Não vai dar sentido ao que foi escrito, ok? E o resultado vai ser nada mais, nada menos que um amontoado de ideias. Enquanto a coesão, olha o que eu estou dizendo para vocês, enquanto a coesão se preocupa com a parte visível do texto, como ele se apresenta, as palavras, a pontuação e tudo mais, sua superfície, no caso, a coerência vai mais longe. Ela se preocupa com o que se diz do todo, ou seja, o sentido total do texto. Então, a coerência ela exige concatenação, ou seja, a argumentação vem uma após a outra de maneira a levar o entendimento, através de diversas frases, tá? Buscando sempre uma unidade de sentido. Você não pode dizer, por exemplo, numa frase que o desarmamento da população pode contribuir para diminuir a violência e na frase seguinte escrever: além disso, o desemprego tem aumentado substancialmente, porque são ideias completamente diferentes e aí nós vamos notar uma incoerência enorme entre uma expressão e outra, entre uma oração e outra. Certinho? Então, vamos ao texto abaixo e, a partir daí, vamos entender o que é a substituição, a repetição e a associação. Ulisses era impressionante sob vários aspectos. O primeiro e mais óbvio dos quais era a própria figura. Contemplado de perto, cara a cara, ele tinha a oferecer o contraste entre as longas pálpebras que subiam e desciam pesadas como cortinas de ferro, e os olhos claríssimos de um azul leve como o ar. As pálpebras anunciavam profundezas insondáveis. Quando ele as abria, parecia estar chegando de regiões inacessíveis à região dentro de si, onde guardava sua força. Então, um trecho do texto de Roberto Pompeu de Toledo, publicado bem lá atrás, mas o que eu quero é analisar o texto e não o fato em si, ok? Esse trecho da reportagem gira em torno de Ulisses Guimarães e essa é a palavra-chave, essa personalidade. Ela é retomada de forma direta e indiretamente.
Então, para que você possa entender, a coesão ela tem que partir de uma palavra-chave para nortear todo o raciocínio em cima de um texto e como ele vai ser trabalhado para levar o entendimento ao leitor, tá? Então, a coesão ela é importante, tanto de forma interna quanto externa no texto. Então, vamos aqui a alguns aspectos que o Roberto Pompeu de Toledo se utilizou. Na primeira frase, ele fala sobre vários aspectos, né? Então, ele projeta o texto, ou seja, ele leva o leitor a ter uma ansiedade para o que ele vai ler. Então, o primeiro mais óbvio dos quais era a própria figura. Então, ele já lista ali um dos aspectos. Na segunda frase, ele utiliza o pronome relativo que, ou seja, ele retoma uma expressão do texto que foi dita anteriormente. Então, já é uma das dicas que a gente dá aqui nessa aula sobre a retomada de expressões. Na última frase, ele usa o pronome, o relativo onde, que é um elo coesivo quando eu não quero repetir todo aquele lugar que foi citado, certo? Então, aí, ó, onde está no lugar de quê? A região dentro de si, onde, ou seja, a região dentro de si, que ele guardava sua força. Outro ponto também muito interessante utilizado, os pronomes si, dentro de si, e sua, significando força, reportam-se ao sujeito ele. Então, são termos que estão lá no texto que você tem que identificar a quais expressões eles estão se repetindo. E assim são outros também, que você depois vai retomar na plataforma essa aula e vai se ater. Os recursos de coesão, repito, mais utilizados por nós, leitores, críticos proficientes de nível básico, são repetições, substituições e associações. E é sobre eles que nós vamos falar agora. A repetição de uma palavra ela é utilizada num texto quando eu quero dar ênfase à palavra-chave. Neste caso aqui, foi utilizado a palavra propaganda 3 vezes num único parágrafo. Pode ser que para alguns leitores proficientes e bastante críticos, esse caminho, né, para os elementos do texto serem construídos possa tornar o texto um pouco enfadonho, repetitivo, mas tem uma intenção, e é isso que eu quero colocar para vocês. Quando a intenção é estabelecer uma referência de tomada sempre para aquela palavra estar em evidência, a repetição não é um erro, tá bom? É uma intencionalidade. Olha aqui, um exemplo. Manuel Peixoto da Silva Peixoto foi um dos ganhadores do maior prêmio da Loto. Peixoto disse que ia gastar todo o dinheiro na compra de uma fazenda e em viagens ao exterior. Então, falou o nome da pessoa lá em cima, abaixo repetiu apenas parte do nome dele, mas sempre dando referência ao sujeito de quem está sendo falado, certo? A associação é quando eu pego um termo e retomo do contexto através de vínculos precisos de significação. Exemplo, São Paulo é sempre vítima das enchentes de verão. Os alagamentos prejudicam o trânsito, provocando engarrafamentos de até 200 quilômetros. Então, a palavra alagamento surgiu por estar associadas a qual palavra? Enchente. Então, um outro meio de você organizar o seu texto por associação. Não menos importante, o que faz de uma maneira muito mais prática aprendermos na nossa escola, na nossa vida, né, de estudante, é a substituição. Lembra quando o professor fala? Não coloca essa palavra de novo. Pega um sinônimo, substitua, para não ficar repetitivo. Você pode se utilizar aqui dos pronomes, dos numerais, dos advérbios, entre tantas outras expressões. Certinho? Retome depois a plataforma, vejam direitinho aqui o que eu coloco para vocês como exemplo, tá bom? E vamos à nossa atividade. Aqui, um pequeno texto falando sobre Carlos Drummond de Andrade, em que eu repito o nome dele 4 vezes.
tá? É repetido o nome dele 4 vezes nesse parágrafo e a palavra vida cotidiana 2. Como que pode ser substituído e refeito esse parágrafo para que não fique enfadonha essa leitura? Utilizando as seguintes expressões. A poesia às vezes se impõe por sua força, mesmo que quem nunca leu Carlos Drummond de Andrade, sabe que ele é um grande poeta. Carlos Drummond de Andrade marcou não só a literatura brasileira, mas também a vida cotidiana de muitas pessoas com suas crônicas publicadas no Jornal do Brasil. A sua poesia também se preocupou com a nossa vida diária. Nesses momentos, sua poética nos faz refletir sobre sentimentos advindos de certos fatos ditos de outra forma, não nos teriam tocado tanto. Então, vejam, eu ter escolhido outros termos para dizer as mesmas palavras por substituição é uma das características que conferem estabelecer entendimento ao texto usando bons elementos para fazer essa substituição, essa repetição ou essa associação. Lembre-se que isso é um exercício que você deve sempre retomar a plataforma, o seu livro didático, as explicações do seu professor ou as teorias que estão lá em outros canais e plataformas digitais que você pode procurar. Mas não deixe de acessar essa, que é a sua companhia durante o seu tempo de estudos. Tudo bem? Até a próxima!